Podemos pensar um pouco sobre o governo de Deus aqui nesse mundo. Os seus princípios, né, que Ele governa aqui nesse mundo, e que muitas vezes esses princípios e esse governo acabam confundindo-se com salvação, com a possibilidade de uma pessoa perder a sua salvação, por exemplo, e porque confundem o que Deus está fazendo no seu governo, né, e o que Deus fez para a salvação da alma. Então nós vamos conversar um pouco sobre o seu governo aqui nesse mundo. As diversas esferas do seu governo. Nós vemos em Tessalonicenses que quando a igreja for tirada aqui desse mundo, quando o Espírito Santo sair daqui, então as coisas vão se tornar muito difíceis. Hoje Deus está controlando as coisas aqui para que o mal não tome proporções insuportáveis, né? Ainda que nós temos grande mal operando em nossos dias, o princípio, né, desse mal já opera, mas ainda não é totalmente o mal que vai se dar após o arrebatamento da igreja, portanto, após a saída do Espírito Santo aqui da terra. Então, existem diversas esferas de autoridade, né, pelas quais Deus governa aqui. Não é só através dessas autoridades, mas através também do seu governo, diretamente tratando com cada um dos homens aqui, não só dos cristãos, mas também de todos aqui na terra. E esse princípio de governo e de autoridades é muito importante para os cristãos, porque muitas vezes nós não entendemos esses princípios e achamos que esse mundo está totalmente desgovernado. Não existe um governo nos céus sobre esse mundo aqui agora. Isso é porque as Escrituras nos mostram que hoje a justiça sofre. No milênio, a justiça reinará. E no estado eterno, a justiça habitará. Hoje, nós vemos que não há justiça praticamente. Deus está suportando muitas coisas, né? E não executa justiça imediatamente. Graças a Deus que é assim. Porque hoje reina a graça, né? Em Romanos 3 nos fala, hoje reina a graça. E graças a Deus, porque se reinasse a justiça hoje, nesse meio, nós não estaríamos aqui com nossas Bíblias abertas de maneira nenhuma. Então hoje a graça está aqui e a justiça sofre. No milênio a justiça reina. O que quer dizer isso? Que ela é imposta, ela tem um governo de justiça, exercendo justiça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela reina. Existe o mal, mas o mal está sob controle e está julgado a cada manhã. Então por isso que diz que no milênio a justiça reina. Então o mal existe ali, mas ele está sob julgamento. E na eternidade a justiça habita, porque não há necessidade de julgamento do mal. Não haverá mal. Esse estado eterno, que pouco nos fala, né, na Bíblia, é um estado que não haverá mais pecado, não haverá mais a necessidade de nós combatermos contra o pecado, contra nós mesmos, ou o pecado que há no mundo, sofrermos o pecado que está no mundo e tudo mais. E também sofrermos os pecados que nós também cometemos e que temos que confessar sempre a Deus. Então existem essas esferas de governo que hoje nós temos que nos situar no que nós estamos vivendo hoje. Então, falando um pouco assim rapidamente, é claro que com certeza não vai ser abrangido todas as esferas, né, de autoridade. Nós podemos falhar em algumas delas, inclusive. Mas pensando, por exemplo,
iniciando com Adão. Adão, ele estava no paraíso, foi feito, como vimos hoje de manhã, alma vivente. Deus criou, formou Adão, edificou Adão do pó da terra, e ele estava no seu estado inocente, e ele perdeu esse estado por desobediência. Havia sido dada uma ordem só, uma coisa simples, uma coisa que era, por assim dizer, né, se nós formos pensar no nosso estado de hoje, muito fácil de obedecer, e ele desobedeceu. E ele então caiu. Com a sua queda, então entrou aquilo que se chama o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por causa daquele que a sujeitou, que é Adão. Então Adão pecou, e Deus então agiu de uma maneira que já não era conhecida até aqueles momentos. Deus agiu em graça. O que Deus fez? Procurou Adão e cobriu-o com aventais, né, cobriu com peles, né, de um animal sacrificado, cobriu o pecado de Adão. Mas Deus colocou Adão fora do paraíso. Então, essas duas coisas são importantes para nós entendermos. Por quê? Porque um é o governo de Deus, ele é inflexível. O dia que comerdes desse fruto, certamente morrerás. Isso é um juízo, uma determinação de Deus que não muda, não mudou. Quando ele pecou, Deus disse: agora do suor do seu rosto comerás o teu pão, a terra não vai produzir só ervas boas, mas espinhos e cardos produzirão. E então Adão, quando saiu do paraíso, e ele foi trabalhar, e foi com a mão no espinho, e dói. E Deus não tirou esse juízo, permaneceu. Ele então estava no mundo agora sofrendo, mas o pecado dele estava coberto. Então Deus agiu em graça, cobrindo o seu pecado e continuando em comunhão, né, e podendo conversar com Deus, pelo menos orar e tudo, mas o governo de Deus permaneceu. Então, o que nós temos nos nossos dias, né, é também algo semelhante. Porque nós falamos, não, o crente, agora ele se converteu, ele creu em Cristo, ele é um crente agora, então ele não vai ficar mais doente, ele não vai ficar, vai ter mais dor, ele vai ter só bênçãos aqui nessa vida. Não, a maldição dessa terra não foi tirada. Ela começou lá com Adão e vai ficar até os últimos dias em que o homem estiver aqui na terra. Aliás, desculpa, eu acho que não é isso, porque no milênio é tirada, né, essa maldição da terra, que eles desfrutam com Cristo aqui na terra, nessa mesma terra. E no estado eterno é que então vai ser tirado todo o mal daqui. Então nós vemos que esse governo de Deus permanece. Então muitos cristãos desanimam na fé cristã, porque eles falam: mas eu me converti, agora tenho isso, tenho dor, morre um querido, acontece coisa na minha vida que eu não queria que acontecesse. Ora, isso não faz parte de nada que Deus não fez. Isso realmente Deus deu um juízo, e esse juízo permanece na terra por causa do governo de Deus, é inflexível. Nós encontramos muita graça para viver aqui, muita misericórdia, porque Deus tem nos guardado em muitas coisas, sem dúvida. Mas ainda o princípio geral de castigo, né, para esse mundo continuou da mesma forma. Cristo veio nesse mesmo mundo, nesse mesmo ambiente hostil, e Cristo não fez nada para mudar esse mundo. Não é interessante isso?
Ele entrou, passou aqui, sofreu, né, de ver em sua vida, né, como homem, sofreu de ver o estado que o pecado tinha deixado essa humanidade, essa terra e tudo. Sofreu, né, sentiu. Quando curava, ele sentia realmente. Ele não era um passe de mágica assim, não. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades na sua vida. Ele sentia como se fosse dele. E ele saiu daqui, não mudou nada, deixou como está. E espiritualmente aconteceu algo muito maravilhoso, mas quanto a esse mundo, continuou da mesma maneira. E o juízo e o governo de Deus continuam aqui do mesmo jeito. Então Deus está usando autoridades para frear esse mal aqui nesse mundo. E nós vamos ver então diversas autoridades que existem, né? E nós podemos ver que há nesse mundo, né, autoridades civis, há autoridade também no lar, né, no trabalho, no lar, na escola, né, os que estudam, tal, na administração de uma cidade, por exemplo, os prefeitos e tudo. Todas as autoridades instituídas por Deus, né, que estão aqui para o nosso bem. Romanos fala que é para o nosso bem. E essas autoridades têm as suas esferas de ação. Uma vez o irmão Clemente escreveu algo, eu não lembro muito bem, mas era, dando um exemplo, uma criança que roubou um banco. Um menino de 12 anos roubou um banco. Então a polícia foi atrás e prendeu o menino. O pai do menino chegou em casa e disciplinou o menino. A Assembleia colocou o menino fora de comunhão. Ele já partiu o pão, colocou ele fora de comunhão. Para mostrar apenas como existem as esferas de ação, né? As esferas de autoridade. O policial não podia, ou pelo menos não deveria maltratar o menino, porque não era a esfera dele. Ele poderia prender, endereçá-lo ao juiz, se fosse o caso, e depois devolver a seu pai. Era a esfera de ação dele, de autoridade dele. O pai, dentro da casa, tinha sua esfera de ação. Ele não ia prender o menino, ele não ia colocar o menino, e por ele mesmo colocar o menino fora da Assembleia de Comunhão. Não era a esfera dele, era tratar com o menino dentro do lar. E a Assembleia também não ia nem disciplinar o menino, se era o caso de algum castigo, ou ir nem prender o menino também. Não era a esfera da Assembleia. A esfera da Assembleia era colocá-lo fora de comunhão. Então, existem todas essas esferas de autoridade, né? E na igreja também existem essas esferas. E antes, no reino dos céus também existem essas esferas de autoridade, e que foram concedidas a homens. Nós podemos ler, primeiramente, em Mateus capítulo 16. Capítulo 16, desde o versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
E então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Nós temos aqui uma passagem muito importante, né, para os cristãos, uma passagem até muito confundida, né, com muito má doutrina sendo falada sobre essa passagem, mas ela é muito importante para nós cristãos, e muito importante, inclusive e principalmente dentro do reino dos céus, embora seja pela primeira vez nas Escrituras em que é mencionada a palavra igreja, a palavra assembleia, nesse sentido, né, do Novo Testamento. Primeiro nós temos que, no final do versículo 13, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E daí eles respondem, João Batista, Elias. É interessante, o mundo se contenta em entender as coisas pelo que os outros dizem. Então, se contentam em ouvir, olha, o que você fala sobre Jesus? Entram em debate, o que falar sobre Jesus? Um bom homem, um profeta até, né? João Batista, né? O maior dos profetas. O Senhor fala que dos nascidos de mulher, ninguém era igual a João Batista. Jeremias, um dos profetas. Hoje em dia falam, um grande filósofo, um exemplo de vida, muitas coisas. Mas ele é só isso? Porque na verdade ele foi essas coisas. Mas é só isso? É isso que é a importância dessa pessoa? Vir ao mundo? Mas os homens dizem essas coisas e acham que tá bom, isso daí já é suficiente. E continuam. Continuam nos seus pecados, continuando, vivendo em pecado, e Cristo é uma dessas coisas. E vós, quem dizeis que eu sou? E na resposta de Simão, nós vemos que houve algo diferente, porque foi uma revelação dada pelo Pai a Simão. Não foi Simão que descobriu. Simão era mais inteligente que os demais, ele pegou assim muito rapidamente sua esperteza, a vivacidade de pensamento. Não. Uma revelação. As coisas de Deus não são descobertas, elas são reveladas. Algumas passagens nos falam do mistério da verdade, né? Mistério difere um pouco da palavra segredo. É claro que elas têm quase que a mesma conotação, né? Mas assim, em termos das Escrituras, é diferente. Um mistério, ele não tem como ser descoberto, ele só pode ser revelado. Porque é um mistério, ninguém consegue descobrir. É algo místico, algo que só Deus pode revelar. Um segredo pode ser descoberto com algumas artimanhas, né? Alguém pode descobrir um segredo, mas mistério não. Então, para Pedro, foi revelado, né, que Cristo era o Filho de Deus vivo, não morto, Filho de Deus vivo, que dá vida, que gera vida, e que Cristo era esse, o Filho de Deus vivo. Olha, Filho com letra maiúscula, foi revelado a ele quem era o Filho. É muito diferente de conjecturar sobre a pessoa de Jesus, mas revelar que ele era o Filho. E o próprio Senhor fala no fim do 17, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi uma revelação de Deus para Pedro. Pois também eu te digo,
que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, sobre esta rocha que você acabou de dizer, que Cristo é o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Edificarei, era uma coisa futura, não existia a igreja. Edificarei, está no futuro. Ele ia edificar sua igreja sobre essa revelação que Pedro teve de que Cristo é o Filho de Deus vivo. E as portas do inferno não iria prevalecer sobre essa revelação que Pedro teve sobre a igreja, mas não sobre a igreja professa, como hoje nós sabemos, mas sobre aquilo que Cristo edificou. Ele começou a edificar e está edificando ainda, nesse sentido, como nós vemos até na epístola do próprio Pedro, né? Ele falando sobre isso, que nós somos como pedras vivas, sendo postas nesse templo que cresce, né? Deus está edificando até hoje essa igreja. Quando a última pedra entrar, estiver completa essa igreja, aí então nós somos tirados daqui. Mas, então foi revelado a Pedro isso, e Cristo ia edificar a igreja sobre este fundamento, sobre Cristo, sobre essa rocha, que é Cristo. E aí vem o nosso assunto, o versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. É outra coisa isso aqui. A chave do reino dos céus não é a mesma coisa que edificarei a minha igreja. Aqui trata-se do reino dos céus. Chaves, não era uma chave só. Te darei as chaves do reino dos céus. Então haveria aqui um reino chamado Reino dos Céus, e a Pedro foi dada as chaves desse reino. Pedro não tinha chaves da igreja que Cristo ia edificar, não. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que Pedro teria as chaves do reino dos céus, não da igreja. E muito menos Pedro tem chave nos céus para abrir, para alguém entrar ou sair dos céus. Isso não é má doutrina. Isso trata-se de uma série de má doutrina, né, que começa com a sucessão apostólica e tudo mais, que isso não é sã doutrina, isso é má doutrina. Então Pedro não tinha chave nos céus, não tinha chave na igreja, e não abre nem fecha a porta para a alma de alguém entrar nos céus ou não. Ele tinha chave do reino dos céus, que seria desenvolvido aqui na terra. E, diga-se de passagem, Pedro usou 2 vezes essas chaves. Ele usou para os judeus em Atos 2, para abrir a porta para os judeus entrarem no reino dos céus, e foram batizados, os que se arrependeram e tudo, entraram no reino. E também em Atos 10, quando Cornélio, um gentil, né, entrou, também Pedro abriu essas 2 portas. Em Samaria não foi esse o caso, porque quando Pedro e João até chegaram lá, eles já tinham sido batizados, e eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda, porque eles tinham que reconhecer que a salvação vinha dos judeus. É uma outra história também. Então, aqui nós vemos que Pedro tinha uma autoridade. Foi concedida a ele essa autoridade. Essa esfera de autoridade de Pedro era sobre o reino dos céus. E ele usou essa autoridade e fez. Mas só que era nessa esfera do reino dos céus, e não mais. Eu posso dizer também que, nós vamos ler um versículo para mostrar isso, mas ele teve posteriormente uma autoridade apostólica também, assim como os demais apóstolos, e inclusive o apóstolo Paulo. Era uma autoridade concedida a eles como apóstolos. E João também tinha. Vamos ler em 1ª Epístola de João, para mostrar esse princípio de autoridade apostólica. É claro que existem outros
talvez até mais claro, mas eu estou me lembrando desse. Desculpa, é na terceira epístola de João. A terceira epístola de João, o versículo 9 em diante. Terceira epístola de João, versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impedem os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Até aí tá bom. Esse Demétrio, ele estava já no princípio da igreja, né? Iniciando esse princípio de dominação na Assembleia, de liderança. Diótrefes, obrigado. Obrigado, Diótrefes. Então ele estava já no princípio da igreja, que aliás é um dos primeiros passos, né, para a queda da igreja, é aceitar esse tipo de coisa, né, de domínio, de liderança. Enfim, o que significa isso? É colocar o Espírito Santo de lado e colocar o homem para dirigir as coisas. E esse Diótrefes, ele estava exercendo esse primado nessa assembleia, nesse local. E daí João fala no versículo 10, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Interessante, João não delegou nada a Demétrio, aos outros irmãos, falou, olha, expulsa tal homem, faz, não. Eles, como nós veremos, pela palavra de Deus, eles deviam ir convencendo, né, ou trazendo a verdade diante da Assembleia, para que a Assembleia tivesse maturidade o suficiente, pela palavra de Deus, para agir. A palavra de Deus teria que fazer essa obra. Mas como eles não tinham, esse exercício não tinha ainda se cumprido, o que aconteceu? João usaria da sua autoridade apostólica, quando eu for, farei lembrar das obras que ele faz. Essa é uma autoridade que o João exerceria. Ele iria pessoalmente lá fazer isso. Hoje nós não temos apóstolos, né? Então, mas nós temos a palavra de Deus. Às vezes uma assembleia, talvez seja um assunto um pouco adiantado, mas numa assembleia, às vezes, nós não temos, nós temos problemas, né, e não sabemos como agir. O que fazer em tal caso? O que nós podemos fazer? Nós temos a palavra. Um dia, João não vem até nós. Um dia vem uma palavra, o Espírito Santo com uma palavra vem nos mostrar o que fazer e colocar em ordem. Se é uma disciplina, se é um conselho, se é uma... Enfim, qualquer tipo de disciplina que houver. Disciplina não é só colocar fora de comunhão, né? Existem diversas disciplinas. Agora, enquanto João não ia lá para tratar pessoalmente com sua autoridade apostólica do assunto, tinha Demétrio lá. Olha, eu já falei uma vez, irmãos, eu tenho, não sei se poderia usar esse termo, mas eu tenho uma inveja desse Demétrio, porque esse homem, ele conseguiu, no meio dessa situação grave numa assembleia, esse homem conseguiu, sem comprometer a verdade, porque ele fala que
todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Sem comprometer a verdade, ele conseguiu conviver com Diótrefes no meio, até que chegasse a palavra definitiva contra aquele que estava fazendo mal na Assembleia. Isso fala muito a nós, sabe, irmãos? Esse estado de espírito, sabe? Lógico, sem comprometer a verdade, nós esperarmos que venha a palavra de Deus e nos convença do que fazer, convença a Assembleia do que deve ser feito. Mas, enfim, o propósito era falar da autoridade apostólica que seria exercida, né, quando João fosse até esse lugar. Bom, Pedro então tinha sua autoridade no reino dos céus, usou isso e várias vezes, inclusive, mas também existem outras esferas de autoridade, como na Assembleia, por exemplo. Vamos para Mateus 18. Então, lembre-se, Mateus 16 nos fala da autoridade no reino dos céus, dada a Pedro, e especificamente a Pedro. Não era abrangente, não estenderia essa autoridade a outros, era para ele que foi dada essa autoridade. Agora, sobre a igreja que Cristo edificaria no futuro, Pedro não tinha nenhuma autoridade. Em Mateus 18, nós vamos 18, 20. Vamos ler uns versículos antes, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tem que ser antes ainda, irmãos. Podemos ler desde o versículo 15, por favor. Desculpa. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então aqui nós temos uma outra esfera. Aqui não se trata do reino dos céus. Aqui se trata da igreja. A Assembleia, que 2 ou 3 pessoas, pelo Espírito Santo, foram congregadas no lugar. E Cristo está no meio. E tem mais. Trata-se da Assembleia local. Aqui não é o corpo de Cristo no seu estado universal. Todos que pertencem ao corpo de Cristo, né, em qualquer lugar, fazem parte do corpo de Cristo. Isso fala da Assembleia local. Por quê? Porque eles podiam dizer a ela, dize-o à igreja, à Assembleia. Como que eles diriam ao mundo inteiro? Hoje ainda, alguém podia até conjecturar, falar, mas pela internet, tá bom, mas aqui não, nem em sonhos, né? Nem em sonhos. Então, ele falava para a igreja. E a igreja falava para eles. Então, diz-o à igreja, e se não ouvir, e se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja falava para a Assembleia, falava para ele. Se ele não escutasse, então, considera-o um gentil e publicano. Então, nós vemos que é uma outra esfera de autoridade aqui. Pedro não tinha aqui, a não ser que ele fosse da mesma Assembleia, de que está se falando aqui, da Assembleia local aqui.
Mas se esse caso acontecesse em Antioquia, por exemplo, Pedro não participaria disso aqui. Talvez como um apóstolo ele pudesse dar sua opinião, o seu parecer espiritual, até mesmo como Paulo fez aos Coríntios, 1 Coríntios 5, né? Ele, vós, o meu espírito e vós, ele jogou a responsabilidade na igreja e a Assembleia que decidiu. Ele já estava decidido, mas a Assembleia, ele não passou por cima da Assembleia, né? Ela decidiu o que deveria fazer. Então, é uma outra esfera de autoridade. Aqui, quem eram as autoridades aqui? 2 ou 3 congregados para o nome de Cristo. Então, Cristo está no meio, a autoridade do Senhor está na Assembleia e estava decidindo algo, ligando ou desligando algo aqui na terra, e isso seria ligado ou desligado no céu. É muito séria essa ação, né? Porque ela tem o seu valor no céu também. E essa reunião é até 6 horas, é isso? Uhum. Vamos ver mais rapidamente alguma outra esfera. Nós podemos ler em Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui nós vamos falar de presbíteros. Hoje, né, nós não temos nomeadamente anciãos, presbíteros, bispos. São a mesma coisa com alguma diferença nessa profissão, né, que os irmãos se exercem entre os irmãos. Nós não temos essas pessoas hoje instituídas na Assembleia, porque pelas Escrituras nós vemos que somente os apóstolos instituíam essas pessoas, esses cargos, ou então alguém comandado pelos apóstolos, né? Como foi o caso de Tito. Então, Paulo delegou Tito para pôr certas coisas em ordem e instituir, né? Foi a Tito mesmo, né? Tá certo? Instituir em cada cidade presbíteros ou bispos, né? E deu uma série de requisitos, né? Para que as pessoas pudessem exercer esse trabalho entre os irmãos. Um presbítero, um bispo, um ancião, a única coisa que ele não tem honrarias, né? Ele só tem trabalho, é a única coisa. Excelente obra almeja, Paulo fala. Quem almeja o episcopado, ele fala, excelente obra almeja, é trabalho, só não é sair sobre os irmãos ou reputação, ganha uma reputação de ser maior que os outros. Não, ele vai trabalhar entre os irmãos, né? Claro que nas coisas espirituais também, mas no bom andamento da Assembleia, todas as coisas sejam feitas com amor, faça-se tudo para edificação, tudo seja feito com decência e ordem. Essas coisas os presbíteros trabalham, né? Tem um trabalho entre os irmãos, diferente de um pastor, como você diz. Um pastor, ele não é pastor na igreja local, ele é pastor em todo lugar que ele vai trabalhar entre os irmãos. Ele está pastoreando o rebanho, está ajudando espiritualmente os irmãos. É uma coisa diferente. Mas aqui nós temos esses presbíteros. Então hoje nós não temos instituídos esses presbíteros.
nós temos reconhecido. Cada um deve reconhecer aqueles que fazem esse trabalho, né, entre eles. Mas aqui nós vemos que eles tinham uma certa autoridade. Porque tinha uma pessoa doente, enferma, e eles oravam, chamavam os presbíteros da igreja, oravam sobre essa pessoa, e a oração curava essa pessoa. Mas essa enfermidade dessa pessoa estava vinculada a pecado. Essa pessoa tinha feito alguma coisa que ela estava sofrendo por assim dizer, um castigo, né, de estar com certa enfermidade devido a ter cometido algum pecado não confessado. E ele fala que a oração da fé salvará o doente. Não é a salvação da alma, que salvará o doente daquela situação, daquele estado que ele estava de enfermidade. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Gente, o pecado judicial, nenhum homem tem poder para perdoar. Isso Cristo teve que ir sozinho na cruz. Ele teve que morrer ali sozinho, separado por esse pecado do homem. Mas administrativamente, ou no seu governo, então Deus permite que homens, né, esses homens, esses presbíteros aqui, tinham autoridade de perdoar pecados. Que pecado? Administrativamente. Não o pecado da alma dele, e da salvação da alma dele, mas o pecado que ele tinha cometido e que tinha causado aquela enfermidade. Então eles confessavam, por isso que ele fala no 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e assim por diante, né? Então eles tinham essa autoridade, né, de perdoar pecados, mas, repito, não para a eternidade, não para a salvação da alma, mas administrativamente, aqui na terra. Um outro versículo, vamos voltar onde nós lemos hoje, em João 20. João 20, no versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Olha que interessante. Eles também, esses discípulos ali, o Senhor deu autoridade para eles a perdoar pecados. Mas isso, repito, era administrativamente. Eles saíram pregando primeiramente, né, para os judeus e tudo, e se eles não criam, administrativamente o pecado deles terem crucificado a Cristo não era perdoado. E aqueles que criam, eles tinham o poder de perdoar. Eles se colocavam, né, dentro do reino dos céus, eles tinham administrativamente esse poder. Desse pecado específico, no caso dos judeus, né, de terem condenado a Cristo. Por isso que em Atos 2, a questão do batismo ali era isso. Eles tinham que ser batizados para depois receberem o Espírito Santo. Primeiro eles tinham que se arrepender, ser batizados e receberiam o Espírito Santo. E o perdão administrativo para eles entrarem no reino, eles tinham que reconhecer que eles tinham crucificado a Cristo. Esse era o pecado que eles tinham que se arrepender. Então, isso era algo administrativo, como aqui em Tiago, né, aqui em João, da mesma maneira. E outras passagens também nos mostram isso. 1 João também, pecado para a morte, que nos fala as Escrituras. O que é pecado para a morte? Isso é qualquer pecado. Se fossem retidos pelos apóstolos ou pelos presbíteros, eles realmente morreriam. Aqui não é uma questão, não trata da salvação da alma deles. Ninguém poderia impedir alguém de ir ao céu. Não, administrativamente aqui na terra, esses pecados poderiam ser retidos e essa pessoa poderia até morrer. Por exemplo, como foi o caso de Ananias e Safira. É um caso muito claro. O pecado deles foi retido. Eles mentiram ao Espírito Santo. Pedro julgou um pecado de morte e acabou. Mas aqui, não
não nos é dito nada sobre o estado da alma deles. Se eles já eram salvos, eles continuam salvos. Eles têm vida eterna. Se eles não eram salvos, não perderam a salvação da alma, eles perderam a vida aqui. Então, eu queria só apenas deixar, né, para meditação essas coisas, que nem tudo assim, sobre perdão de pecados, sobre o governo de Deus, né, nem tudo é como nós ouvimos que seja, mas realmente tem a sua esfera e é compreensível isso. Deus, pela sua graça, pode nos revelar essas coisas e nós podemos então entender onde se aplicam essas autoridades, nessas esferas de autoridades. Tem coisas, por exemplo, que quer exercer uma autoridade sobre nós que não tem. Eu vou citar um exemplo apenas, mas não quero ofender ninguém. Mas assim, um católico, por exemplo, o Papa é uma autoridade sobre quem? Sobre cada católico. Não é sobre mim. O Papa não tem autoridade sobre mim, ele tem sobre cada católico. É a esfera de autoridade dele. Apenas para distinguir essas esferas de autoridade. Podemos dar graças.